Fala pessoal, tudo bem? Matheus da Nelore Tech. Hoje eu vou apresentar para vocês esse aplicativo aqui, o Nelore Tech Lines. É um software que vai permitir você fazer projetos automáticos, de restituição de linha, falhas de plantio e já vai te dar os relatórios, completos sobre essas falhas. Então, falha por talhão, por área total, classificação dessas falhas de acordo com o comprimento, vai te dar as principais zonas de falha para você fazer um replantio, vai te dar algumas recomendações, tá? Então é um aplicativo bem completo. Eu já deixei esse vídeo gravado, tá? Então eu tô gravando, aqui tem um vídeo gravado que eu vou passar para vocês. Por quê? Porque eu processei uma área de 820 hectares, é uma área de uma usina bem grande. Então realmente para testar aqui, mostrar o resultado para vocês e também já mostrar também o tempo de processamento e como que funciona, quando a gente tem grandes áreas e como que a gente vai utilizar esse software. É bem simples, tá? Então eu vou colocar para rodar aqui o vídeo. Antes de colocar, essa área de 820 hectares demorou, o processo para restituir as linhas, gerar as linhas vetoriais, demorou 3 horas de processamento, tá? A parte de falha de plantio, então uma vez que a gente tem as linhas, a gente pode gerar as falhas. As falhas demoraram meia hora, 30 minutos, e depois os relatórios, foi rapidinho, foi basicamente 1 minuto. Então vamos lá, eu vou colocar esse vídeo para rodar. Então eu coloquei aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai selecionar a nossa imagem, tá? Então eu coloquei aqui, olha, imagem de drone, o nosso arquivo TIFF. Depois eu vim aqui, olha, reparem que abre a nossa imagem, ela abre aqui na interface, tá, do aplicativo, pra gente ver se é a imagem certa e tudo mais. Aqui em polígono a gente vai selecionar a delimitação das áreas que a gente vai fazer esse processamento. Então, por exemplo, você pode colocar a imagem toda, mas na delimitação, vamos supor que você quer processar somente um talhão, daí você coloca só esse talhão. Aqui o talhão são todos, tá? A gente colocou todos os talhões aqui, então a gente vai fazer essa restituição em todas as áreas. Aqui eu vou selecionar o diretório de saída, então onde que vai sair os resultados, no caso a linha. Aqui eu vou selecionar o 21S, que essa área está no sistema UTM-21. E depois eu vou apertar aqui, olha, em processar linhas. Como essa área é uma área muito grande, tá? Para não estourar a questão de memória, o que a gente faz? A gente vai colocar para rodar em lotes, Então eu vou colocar aqui, ele está configurado para rodar 5 talhões por vez, tá? Então ele vai pegar a imagem toda, pegar os 5 primeiros talhões. Na tabela de atributos está numerado, esses talhões, então a gente vai pegar os 5 primeiros, ele vai gerar as linhas, nos 5 primeiros talhões, e depois que ele fizer isso, ele pega mais 5, depois mais 5, e vai fazendo isso até completar tudo, tá? Dessa forma a gente consegue processar áreas bem grandes como essa, que tem quase 1000 hectares. Então aqui eu só vou colocar sim, para a gente fazer esse processo de 5, aqui ele dá as informações, eu vou apertar aqui em sim, tá? E esse processo, reparem que eu parei o vídeo, ó, reparem que aqui, olha, tá 8h51, tá? Que foi o horário que eu comecei a processar isso. Depois eu cortei o vídeo, Então vamos esperar um pouquinho aí, só mostrando aqui a interface para vocês. Ele gerou aqui, tá? As linhas, então deixa eu pausar aqui rapidinho. Então ele gerou as linhas, reparem no horário, tá? Então ele finalizou aqui em 11h46, tá? Tinha começado 8h51, terminou 11h46, 3 horas aí de processamento, beleza? Então ele fala aqui que gerou essas linhas, tá? Vou apertar OK aqui. Ele pergunta se eu quero abrir a pasta onde salvou, então eu apertei sim. Abrir a pasta, olha, então ele gera aqui, ó, linhas SHP. Vou pegar essa linha, jogar aqui no QGIS para mostrar para vocês o resultado. Então olha que legal, 820 hectares e aí um processo aí de 3 horas. Vou colocar aí uma simbologia, uma linha verde para vocês conseguirem ver essas imagens. Então vamos analisar agora o resultado do Nelore Tech Lines. Estão mostrando aí as linhas bem no centro da cana, tá? Reparem que essa é uma área que a qualidade da imagem não tá tão boa, tá? O voo foi feito, se eu não me engano, a 180 metros, 150 metros. Então reparem que tá uma altura alta, Então as linhas não estão no formato ideal para a gente fazer isso, mas perceba que mesmo assim a gente tem um ótimo resultado. Claro que tem áreas com muita falha e que realmente a imagem está muito ruim, que a gente vai ter alguns probleminhas, tá? Então eu vou mostrar algumas áreas para vocês que ocorrem esses problemas. Você vai ver que a linha, ela fica cortada, Daí você teria que fazer os ajustes manualmente, principalmente nas pontas, Então aqui, olha, nesses pontos... Opa, eu já saí. Mas principalmente nas bordas, tá? A gente precisa fazer alguns ajustes manuais. Mas reparem aí, olha, esse processo, ó, tá vendo que tem alguns pontos que precisa conectar, mas isso daí é um processo relativamente simples. Daí você teria que pegar isso, conectar as linhas, limpar, se quiser dar uma suavizada a mais, colocar mais vértices antes de colocar para a máquina para fazer a colheita. Mas com essas linhas, do jeito que tá, a gente já consegue fazer o processo de falhas de plantio, beleza? Então ele gerou aí, Agora vamos gerar o processo de falha.
Fala pessoal, tudo bem? A gente teve um erro, eu coloquei para gerar as falhas, só que eu não gravei esse vídeo. Então, como eu já tenho essas linhas, a gente viu que demorou esse tempo, eu vou fazer agora aqui somente o processo de falha ao vivo com vocês, tá bom? Eu achei que eu tinha colocado para gravar, mas enfim, não estava gravando. Então eu vou vir aqui de novo, selecionei somente a minha imagem, polígono eu vou colocar aqui, olha, a delimitação da área. Só que como eu já tenho essa linha de plantio, então se você já tiver essa linha de plantio, você pode vir aqui, selecionar, tá aqui em resultados, né? Essa linha que foi gerado no processo anterior que a gente viu. Então vou colocar as linhas aqui, selecionar o diretório de saída, vou colocar em resultado. Então como eu já tenho a minha linha de plantio, eu já posso fazer aqui a parte de falha, tá? Então, mas você poderia continuar do processo anterior que a gente fez, tá? Era só apertar aqui, olha, onde eu tô com o mouse, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, detectar falhas, tá vendo? Aqui eu só vou colocar o limiar do Glee, né? Basicamente, aqui como é uma imagem bem clarinha, eu vou colocar 0.1, tá? De limiar. Aqui eu vou apertar em detectar falha. Aqui é o mesmo processo, né? Como é uma área muito grande, a gente vai fazer isso por lotes. Então a gente vai fazer falha nos 5 primeiros talhões, depois nos outros 5 e assim até finalizar. Mas o resultado, né? Ele junta tudo depois e te dá o resultado uma só vez. Então eu vou apertar aqui, ó, sim. E aqui sim, tá? Aqui eu preciso ter atenção de colocar, olha, aqui é 21S, tá? Então vou colocar o TM certinho, agora sim, detectar, vou dar sim aqui e iniciar o processo de falha. Então aqui ele tá começando a fazer o processo, tá? Da detecção dessas falhas. Como eu disse, esse processo demorou meia hora, tá? Quando eu tinha feito hoje de manhã, mas vamos verificar, olha, então agora são 2h23, tá? 2h23, vou pausar esse vídeo, assim que finalizar a gente volta aqui e confere isso. Então finalizou aqui, olha, que horas são? 14h41. Então foi até mais rápido, tá? Eu acho que quando eu executei da outra vez, meu PC devia estar mais lento, alguma coisa. Mas agora rodou aí em 20 minutos, basicamente. Então ele gerou essa mensagem aqui, né? Que a detecção das falhas concluiu. Né? Se eu quiser abrir o diretório, eu aperto aqui em cima, ó. Então a gente tem aqui, ó, as nossas linhas, tá? As nossas linhas geradas e a gente tem as falhas. Então se eu quiser, eu posso pegar isso, abrir no QGIS. Opa, deixa eu abrir aqui o QGIS. Eu tinha fechado ele. Enquanto tá abrindo o QGIS, ele fala aqui que foram detectadas essa quantidade de falhas. Vou dar um OK. E a gente consegue ver visualmente aqui, ó, onde estão as falhas. Essa região da imagem, ó, tem bastante falha. E depois a gente tem algumas falhas pontuais, beleza? O que é legal aqui desse software são os relatórios automáticos, tá? Então, uma vez que a gente tem as nossas linhas e tem as falhas, eu consigo fazer um relatório a partir disso. Então, eu vou vir aqui, ó, em gerar relatório completo. Então, ele vai gerar um grid, né? Aquele grid de colmeia. Então, a gente vai saber quantas falhas tem por área. Então, isso facilita se a gente quiser fazer um replantio e tudo mais. Vou apertar aqui em sim, tá? Ele vai começar a fazer esse relatório. Então, ele vai começar a criar o grid, vai fazer as porcentagens, né, de falha, vai gerar esse relatório para mim imprimir. Então, é bem legal aqui esse resultado. Então, ele gerou aqui, tá? Ele fala aqui a porcentagem total, os grids, enfim. Vamos apertar aqui em sim para abrir o relatório. Então ele abre aqui esse relatório, tá? Um relatório de análise de falha de plantio. Ele te dá o dia, o grid, na área toda, né? Ou seja, nesses 820 hectares a gente tem 2,6% de falha, né? Então uma porcentagem excelente aí, tá? A gente tem as falhas de plantio por talhão também, né? Então aqui a gente tem os talhões. E aqui é classificado por quantidade de falha, tá? Então a gente vai desde o pior talhão aqui até o melhor talhão, né? Então vai cair nessa porcentagem. A gente tem a classificação dessas falhas de acordo com o comprimento, tá? Na área total. Então a gente tem aqui as classes, né? De 1 metro, 1,5 m, 1,5 m a 5, acima de 10 e de 5 a 10. Aqui as porcentagens, um gráfico mostrando. Aqui uma visualização, né? Então para você ter essa imagem, mandar de uma forma mais fácil, você consegue ver principalmente, né, os talhões aqui, ó. Então esse talhão tá bem ruim, esses daqui de cima também, tá? Esses daqui estão com uma qualidade boa. Aqui um gráfico de pizza, né, mostrando aqui a porcentagem de falha. E aqui aquele mapa de colmeia, né, mostrando as concentrações. Então a gente consegue ver que realmente, né, os piores pontos estão nesse local aqui. Tem bastante nível de falha. Então as cores mais fortes nesse mapa de colmeia são os quadradinhos que você tem mais falhas, né, nessa área de 0,4 hectares. Então já abriu aqui o QGIS, então vamos analisar esse ponto aqui específico da imagem. Então, se a gente vier aqui, né, na imagem, realmente, olha, reparem que aqui, ó, a gente tem bastante falha de plantio e a cana tá bem fraquinha, né? Como esse voo foi feito muito alto, né, é até difícil de saber, né? Então, aqui realmente é falha, né?
aqui nesses pontos, ó, por exemplo, aqui, ó, não tem como saber se às vezes é só a linha de sulcação, né? Ou se... Não sei o que é isso. Eu acho que aqui não tem cano, né? Aqui tem, tá? Então aqui a gente vê que aconteceu alguma coisa aqui realmente nesse ponto, tá? Então essa área tá ruim. E aqui nessa parte de cima, né? A gente tem bastante falha também, como tava indicando naquele relatório. Se a gente quiser, a gente pode pegar essas falhas, né? Então a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu pegar saída. Na verdade, resultados, né? A gente tem aqui as nossas... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente tem as nossas falhas. Então aí, ó, as nossas falhas. Olha aqui a questão dessa região, né? As falhas aqui. Aqui nas bordas, né? Dá bastante falha. Às vezes é por conta do talhão, né? Às vezes a gente faz um talhão... A delimitação do talhão um pouquinho mais pro lado, né? Então acaba pegando, ó. Mas aqui, ó, a gente tem todas as falhas aí. Beleza? Então a gente tem esse processo. O que mais que a gente tem de resultado? Se a gente vier aqui, olha, em relatórios, a gente tem aquele relatório que eu tinha passado para vocês. Aqui a gente tem algumas imagens, a gente tem aqui as falhas classificadas. Então se eu pegar aqui, ó, abrir a tabela de atributos, tem a classificação dessas falhas, né? Eu posso fazer uma simbologia no QGIS para deixar visualmente melhor. Então, né, se você quiser, você pode vir aqui, né, vem em propriedades. Simbologia você pode colocar categorizado por classe. Aperta aqui um classificar, aplicar, ok. Então agora você tem as classes, ó. Quero ver só as falhas grandes. Então você deixa aqui, ó, acima de 10 metros, tá? As falhas aí grandes. Falhas pequenas, menores que 1 metro. Então você tem essas falhas. Enfim, você faz aí todo esse processo. Vamos ver o que mais que a gente tem de resultado aqui. A gente tem também, por último, o nosso grid aqui, olha, de colmeia, beleza? Então você tem aqui as colmeias. E se a gente abrir aqui a tabela de atributos, você tem algumas informações, né? Então a quantidade de falha total por colmeia. Você tem um número de falhas, densidade, as falhas por menores que 1 metro, entre 1 metro, enfim, aquelas classes que eu tinha mostrado para vocês, tá? Mas o importante aqui, olha, é por colmeia, essa parte aqui, olha, de falhas totais. Então, olha que legal que eu consigo fazer no QGIS. Eu posso vir aqui em propriedades, colocar também, vamos fazer um graduado com base aqui na falhas totais. Eu vou colocar aqui um intervalo igual. Vamos colocar umas 20 classes, aplicar. Ok, então olha que legal esse mapa de colmeia, né? Mostrando as principais regiões de falha, que a gente viu que é realmente esse ponto. E aqui, nesse ponto aqui também, né? Então se a gente habilitar, ó, esse ponto aqui realmente, ó, tá bem mais fraco, né? Olha aqui, várias regiões com falha. Beleza? Então tá aí, né, o resultado desse processo do aplicativo Nelore Tech Lines, que permite fazer todo esse processo. Então, vou apertar aqui não. Então tá aí, né, todo esse resultado. Se você tem interesse, tá, em estar comprando, a gente tá vendendo esse software com acesso vitalício. Manda uma mensagem para mim, o meu número tá aqui embaixo na descrição. Você pode rodar aí quantas áreas você precisar. Se você quiser testar alguma área, manda a área pra gente, que a gente gera aqui sem custo nenhum e manda para vocês o resultado. Se você gostar, você pode estar adquirindo. Beleza, gente? Basicamente essa apresentação. Obrigado, um abraço e até mais.